Cansado de perder ponto por causa da crase? Deixa eu te ajudar com um vídeo bem rápido aqui. Vamos lá. Primeiramente, o que é a crase? A crase nada mais é do que a junção da preposição a exigida pelo verbo com o artigo a aceito pela palavra feminina da sequência. Por exemplo, vou à escola, como está aqui embaixo. Quem vai, vai a algum lugar. Ninguém diz vou escola. Todo mundo diz vou à escola, vou à loja, vou à praia. Logo, esse a é exigido pelo verbo ir. Ok, entendi. E a palavra feminina, escola, aceita o artigo a. Logo, a junção dessas duas causa o fenômeno crase, ok? Então, para que a gente consiga identificar se de fato essa frase possui a crase, a gente geralmente troca, e isso dá certo na maioria das vezes, a palavra feminina escola por uma palavra masculina, como o exemplo aqui embaixo. Vou à escola tem crase, vou ao colégio. Olha como fica claro aqui, né? Ninguém diz a colégio, todo mundo diz o colégio. É uma palavra masculina. E a gente consegue identificar o artigo o aqui, que se fosse escola, a gente não conseguiria ver porque ele estaria unido com o outro a, causando a crase. Então, quem vai, vai a algum lugar. Se eu vou ao colégio, eu tenho a preposição a exigida pelo verbo ir e o artigo o, que é aceito pela palavra masculina colégio, ok? Assim também acontece para a praia. Vou à praia, eu mudo praia por uma palavra masculina, o parque, então eu vou ao parque. Quando eu faço essa substituição, eu consigo identificar que o verbo ir, né, exige a preposição a e a palavra feminina na sequência aceita o artigo a, logo eu tenho a crase. Muito fácil, né? Mas não é assim que aparece na sua prova. Com isso, a gente consegue resolver 90% dos nossos problemas e na nossa escrita a gente consegue mandar muito bem também, né, fazendo as devidas substituições. Mas para que você consiga refinar o seu conhecimento, a gente vai para uma questãozinha aqui, né, que não pode faltar. Beleza? Vamos lá. Uma questão com 5 alternativas que diz o seguinte: assinale a alternativa em que o sinal indicativo de crase foi utilizado corretamente. Então a questão quer que assinale a correta, né? Vamos lá. Alternativa A: assisti a uma minissérie ontem. Será que está correto? Se eu colocasse um filme, assisti a um filme ontem. Veja, eu não consigo trocar esse minissérie por filme e ter o artigo o por conta desse pronome indefinido. Então, como regra, a crase não aceita o sinal indicativo de crase antes de um pronome. Se não tivesse esse pronome aqui, a frase estaria correta. Assisti a minissérie ontem, ok? Ou assisti ao filme ontem. Veja, eu consigo fazer a substituição e quando eu troco por uma palavra masculina, filme, eu tenho ao. Esse ao é o indicativo de crase se eu tivesse uma palavra feminina, por exemplo, minissérie. Então, a regra impede que a gente use crase antes de pronome indefinido. Uma, uns, umas, beleza? Fechou. Portanto, a alternativa A está incorreta. Vamos lá. Alternativa B, cheguei à cidade. Vamos lá. Vamos primeiro identificar essa crase aqui, né? Quem chega, chega a algum lugar. Cheguei à cidade, ok? Parece que está correto. Vamos fazer a substituição por uma palavra masculina. Cheguei ao estádio. Opa, deu certo. Eu tenho a preposição a mais o artigo o de estádio. Logo, se eu trocar o estádio por uma palavra feminina, no caso a cidade, eu tenho sim o sinal indicativo de crase aqui. Excelente. E fui, então a primeira parte aqui da nossa frase está correta, tá? Vamos lá. E fui à praia. Quem foi? Foi a algum lugar. Eu preciso da preposição a. Praia é uma palavra feminina. Então, eu deveria ter a crase aqui, né? Fui ao oceano. Se eu trocasse praia por oceano, que é uma palavra masculina, eu teria sim a preposição a mais o artigo o. Então, aqui eu também deveria ter a crase. Portanto, a ausência dessa crase aqui deixa a questão B incorreta também, tá? Vamos lá. Questão C. Preferimos mais estudar a trabalhar. Quem prefere uma coisa a outra. Opa, show de bola. O verbo exige, então, a preposição a. Mas trabalhar está no infinitivo, ok?
Pega essa dica aí. Não existe crase antes de palavras no infinitivo, tá? Trabalhar. Ok? Portanto, a alternativa C também está incorreta. A alternativa D. Obedeci às instruções sem hesitar. Quem obedece, obedece a alguma coisa. Instruções está no plural. A crase, né? O nosso a também está no plural. Tudo certo, né? Obedeci aos comandos. Comandos, né? Seria a palavra masculina aqui. Eu tenho a, tenho o e tenho s para concordar. A princípio parece que está tudo correto, né? Se eu trocasse aqui instruções, a instrução por o comando, eu teria obedeci aos comandos. Ok, essa alternativa aqui parece ser a alternativa correta, mas a gente vai ainda para a última aqui, só para ter certeza. Vamos lá. O mirante fica a 12 quilômetros do vilarejo. Aqui a gente mata porque não existe crase em números cardeais, tá? Os números cardeais são 1, 2, 3, 4, 12, 15, né? São esses números que a gente consegue fazer a contagem assim, beleza? Portanto, a alternativa E incorreta e a gente tem a alternativa D como nosso gabarito. Fechou, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da dica aí. Já sigam esse Instagram para não perderem mais dicas como essa. Valeu, forte abraço e até a próxima.